Então, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje aqui a falar um pouquinho sobre hidrostática e a gente vai falar um pouquinho dos principais tópicos, fazer algumas questões do Enem, para a gente poder estar vencendo esse conteúdo de mecânica, beleza? Então, vamos lá, é o professor Kaiser que vai estar conversando com vocês um pouquinho sobre esse tema. Esse tema, basicamente, ele é usado, né, para a gente chama de fluidos, né? O que que são fluidos? Fluidos são tudo aquilo que pode escoar, né? Então, inclui, por exemplo, líquidos como a água, glicerina, óleo, né? A gente usa, por exemplo, em óleo de motor, e também em gases, né? Um vento, por exemplo, o ar pode escoar de um local para o outro. Só que nós vamos focar principalmente na chamada hidrostática, que significa fluidos em repouso, né? Então, são fluidos estáticos, que eles vão estar parados. Alguns conceitos iniciais são importantes, né? Por exemplo, o conceito de densidade é um conceito que é muito trabalhado eu sei que é trabalhado na química, é trabalhado em ciências, né? Esse conceito. Mas ele é um conceito muito simples, né? Que a gente vai falar bastante também aqui sobre ele. Que a densidade ou massa específica, existe uma pequena diferença, né? A gente chama de massa específica, é quando você tem apenas uma substância. Então, isso é muito usado em corpos sólidos, né? Então, se ele é maciço, né? Então a gente fala de massa específica. Agora, se ele é oco, né, tem uma parte oca, um navio, por exemplo, a sua densidade total é menor do que a densidade da água, do mar ou do rio. Mas se você pegar um pedaço de metal, né, obviamente ele vai ser é, mais denso. Então a tendência dele, nesse caso, é afundar, por exemplo, na água. Então, tem algumas características que são diferentes, né? Então, a gente chama de líquidos, né? Como não tem como você colocar espaço vazio em líquidos, então, líquido, a densidade ou a massa específica, elas vão coincidir, vão ser a mesma coisa. Então, a densidade também denominada massa específica, né? É uma propriedade física intensiva da matéria, que indica o quanto de matéria tem naquela substância compactada naquele volume, né? Então, alguns materiais têm muita matéria compactada, outros têm menos, né? Então, o isopor, por exemplo, tem pouca massa concentrada. Uma barra de ferro tem muita massa, então eles são diferentes, tá? Então, por exemplo, a temperatura ambiente, né, a densidade do chumbo é em torno de 11,3 gramas para cada centímetro cúbico, né? O que significa que se você pegar um recipiente, né, um pedacinho de chumbo, né, com as dimensões bem simples, né, você pode pegar, por exemplo, um recipiente um cúbico, né, de 1 centímetro de lado, porque assim você vai ver que ele tem um volume de 1 centímetro cúbico, né? Um objeto pequeno, né? Nesse caso. Então, o seu volume total é de 1 centímetro cúbico. Se você pegar esse bloquinho de chumbo, por exemplo, ele vai ter uma massa de 11,3 gramas. Então, são 11,3 gramas para cada 1 centímetro cúbico. Tá? Agora, se você pegar um outro material, por exemplo, a madeira, né, ela é em torno de 0,7 gramas por centímetro cúbico. Repara que tem muito menos massa concentrada do que o chumbo, né? Então a quantidade de massa concentrada é menor. Então esses valores indicam, né, que o volume de 1 centímetro cúbico para os dois casos, né, um possui 11,3 gramas, por outro lado, se for de madeira, né, ele vai ter aí 0,7 gramas de massa concentrada. Então, a gente define a densidade, né, por uma letra grega, ρ. Alguns locais vão chamar de D, tá? Isso não tem problema. Você pode chamar de D de densidade, né? Ou ρ, que é uma letra grega, é a massa distribuída naquele certo volume, tá? Então, quanto maior a densidade do líquido, né, ele tende a afundar, por exemplo, comparado com outros líquidos. Então, esse líquido vermelho, ele tem maior densidade. Esse outro líquido azul aqui, ele está na parte de cima, no caso, ele vai ter uma densidade menor. Então, a tendência dele é ficar na parte de cima. E esse amarelo vai ser uma densidade, né, que a gente fala intermediária, tá? Só para vocês acompanharem. Temos aqui uma tabela, né, algumas tabelas de sugestões, né, só para a gente poder analisar. Então, a densidade do chumbo, do alumínio, do osso, né? Então, o osso, né, ele afunda, né, na água também, porque tem uma densidade maior que a da água, né, da água pura, né?
em torno de 1 grama por centímetro cúbico, a gasolina, o etanol, mercúrio 13,6 gramas por centímetro cúbico, o ar tem uma densidade bem pequena, o hélio também. Aqui só a gente tem alguns exemplos. Só que no sistema internacional, né, vamos pensar, densidade é a massa dividido pelo volume. No sistema internacional de medidas, massa é dado em quilograma e o volume é dado em metro cúbico. Então, nas equações de física, não pode utilizar grama por centímetro cúbico, tem que ser quilograma por metro cúbico. Então, como é que a gente faz essa transformação? Para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma, nós multiplicamos por 1000, né? 1000, ou você pode colocar, por exemplo, 10 elevado a 3. E, obviamente, né, o caminho contrário, você divide por 1000, ou divide por 10 a 3, tá? Então, é uma forma simples de você transformar a unidade para você utilizar nas equações, né, da física, tá? De pressão, de empuxo, que a gente vai trabalhar um pouquinho. Tá? Então, densidade é a massa distribuída num certo volume. Isso é importante porque vai aplicar isso em líquidos, né? Em corpos que estão flutuando, isso tudo tem uma influência. Tá? Outro conceito muito importante é o conceito de pressão. Né? Então, você deve ter ouvido, por exemplo, histórias, né, de pessoas que deitam em cima de uma cama de pregos. Né? Nossa, a pessoa está deitando numa cama, né, com 10.000 pregos. Né? Aí você pensa assim, nossa, a pessoa vai sair dali toda furada. Né? Não é bem assim. Por quê? O conceito de pressão é a força que você aplica, mas essa força ela está distribuída numa determinada área. Né? Então, se você tem uma área muito grande, a pressão fica pequena. E aquilo que fura, aquilo que corta, tem a ver com a pressão, não com a força. Tá? Então, a pressão é a razão entre o módulo da força que está sendo aplicado, né, que atua perpendicularmente à superfície, e a área de contato entre os corpos. Né? Então, imagina, você tem uma areia movediça. Então, se você ficar em pé, o que você vai ter? Você vai ter as áreas aqui, né, do pé da pessoa, né, sendo aplicadas, né, uma área pequena dos pés, aplicada sobre a areia movediça. Então, você vai ter uma pressão muito grande. Porque você vai ter todo o peso da pessoa, o peso, né, aplicado numa área pequena. Então, a pressão, que no caso aqui é a força por área, né, é o peso distribuído pelas áreas dos pés. Quando uma pessoa deita, por exemplo, aí você pode falar assim, mas ela não vai afundar quando ela está deitada? Não. Ela não afunda, ou pode afundar, mas vai ser muito mais devagar, né? Porque, nesse caso, todo o peso, imagine que seja a mesma pessoa, o mesmo peso, tá? A mesma força-peso, só que você vai distribuir isso aqui tudo por uma grande área, que é o corpo da pessoa. Então, essa área aqui, ela é muito maior. Então, maior a área, menor a pressão, tá? Então, você vai empurrar menos a areia, né? A gente pode pensar assim também. Quando você pensa num prédio, por exemplo, aplica muito esse conceito. A pessoa vai fazer um alicerce. Imagine que você vai sustentar um prédio, 10 andares, 15 andares, né? Então, o que que as pessoas fazem? O construtor, ela tem que preparar o alicerce. Esse alicerce, ele é feito de forma a você aumentar o máximo possível a área de contato com a areia, com o piso ao seu redor. Né? Porque quanto maior for essa área de contato, tá? Menor vai ser a pressão. Você vai distribuir essa força. Então, nesse caso, você acaba aumentando, né, essa área, vai distribuindo a força, então não tem problema nenhum. O prédio consegue aquele terreno, né? Ele tem que ser estudado, por exemplo, para saber se ele consegue suportar aquela pressão que está sendo exercida. Tá? Então, a gente aplica esse princípio também. A unidade de pressão é o que nós chamamos de Pascal. Então, ó, vamos lá. Pressão é a força distribuída pela área. A força é dada em newtons, né? Segundo a lei de Newton, F é igual a ma, e a área é dado em metro quadrado. Então, essa unidade recebe o nome na física de
Pascal, tá? Então eu chamo de PA. Então PA, o Pascal, é Newton por metro quadrado. Então a pressão é uma grandeza escalar que no sistema internacional é dado em Newton por metro quadrado, que na física nós chamamos de Pascal. É interessante, pessoal, porque existem vários tipos de pressão. Por exemplo, você tem a pressão atmosférica, né? Então quando você pega uma lata, pega uma latinha de refrigerante, coloca ela no fogo, né? Deixa ela esquentar bem, a água está fervendo. Você tampa essa lata e coloca ela na água fria. Aí muitas pessoas podem pensar assim, não, mas a água fria, ela apertou a lata. Não, não foi a água fria que fez isso. O que faz essa lata comprimir é a pressão, que nós chamamos de pressão atmosférica, tá? É a pressão atmosférica que vai exercer essa força apertando a lata, comprimindo a lata, tá? Então, existe pressão, gente, em todas as coisas. Então, quando você pensa, por exemplo, né? Deixa eu apagar aqui, rapidinho. A pressão, né? Existe várias formas, né? Uma delas é a pressão atmosférica, que você pode medir. Nós vamos falar um pouquinho dela depois. O que que é essa pressão atmosférica? Então, a gente pode medir a pressão em 1 atm, né? 1 atm é a pressão atmosférica no nível do mar, tá? O que equivale a aproximadamente 76 centímetros de mercúrio, tá? Então, mercúrio, né, coluna de mercúrio também exerce pressão. Tem outras unidades, libra por polegada quadrada, né, que chama de psi. Você tem a unidade, né, que a gente utiliza para calibrar pneu de carro, né? Então, todas são unidades de pressão. A pressão atmosférica está relacionada com o peso da atmosfera que está sobre nossa cabeça. Então, essa pressão, né, ela vai comprimindo, né, todos os corpos que estão dentro da atmosfera. Só para a gente ter uma ideia. Essa pressão ela é bem grande mesmo. Ela dá um valor bem alto. Nós vamos falar um pouquinho disso. Então, como você sabe, o ar atmosférico é constituído por partículas que se movem caoticamente, em todas as direções. Por isso, as paredes, o solo, as pessoas e todos os outros corpos imersos na atmosfera terrestre ficam sujeitos às forças de impacto dessas partículas. A pressão atmosférica é, portanto, a soma das pressões que cada partícula exerce sobre o objeto que está dentro da atmosfera, né? Então, a atmosférica está comprimindo tudo ao nível do mar, né? À medida que você vai aumentando a altitude, essa pressão vai diminuindo, né? Por quê? Porque você não consegue, você não tem mais tantas partículas de ar comprimindo a gente, tá? Então, a gente pode visualizar esse fato através de alguns experimentos, né? Por exemplo, o experimento de Torricelli que eu quero mostrar para vocês. Então, deixa eu visualizar aqui esse experimento. Deixa eu sair aqui rapidinho. Vamos compartilhar aqui o lindo som do computador e vamos aqui, ó. Opa, cliquei no negócio aqui, desculpa. Vamos voltar. Beleza. Então, esse aqui é um experimento, né, de hidrostática que vai falar um pouco dessa pressão. Então, olha que bacana. Para este experimento usaremos uma escala vertical em milímetros, um tubo fino de vidro, uma seringa, um recipiente contendo mercúrio e uma bandeja funda de plástico. Iniciaremos colocando o becker com mercúrio dentro da bandeja, a fim de evitar acidentes, já que o mercúrio é um metal que, à temperatura ambiente, se encontra no estado líquido e é tóxico e venenoso. Porém, ele se presta muito bem a este tipo de experimento, por conta de sua alta densidade. Em seguida, usaremos um tubo de vidro específico, que é fino, tem uma das extremidades fechada e na outra extremidade está acoplada uma mangueira de silicone flexível e um pedaço menor de um tubo de vidro. Com o auxílio de uma seringa de plástico, colocaremos cuidadosamente o mercúrio dentro do tubo de vidro. Como aqui se trata de uma demonstração, podemos abstrair as pequenas bolhas de ar formadas na parede do tubo, que não irão alterar significativamente o resultado final. Se estivéssemos fazendo um experimento mais preciso, precisaríamos do auxílio de uma bomba de vácuo.
Agora, com o tubo de vidro totalmente cheio de mercúrio, vamos dobrar cuidadosamente a extremidade aberta, fixando-a no suporte de acrílico preso no tubo. Podemos ver que, mesmo com o tubo aberto numa das extremidades e cheio de mercúrio, quando o viramos, apenas um pouco de mercúrio extravasa e cai na bandeja, um demonstrativo de sua densidade. Posicionamos então o nível do mercúrio da extremidade aberta junto ao início da escala e medimos a altura da coluna até o nível no lado da extremidade fechada do tubo. Podemos observar que esta coluna tem aproximadamente 690 milímetros de altura. Com este valor, podemos determinar a pressão exercida pela atmosfera sobre o mercúrio na extremidade aberta. Para isto, basta igualar a pressão exercida pela coluna do líquido com a pressão atmosférica na extremidade aberta. O equilíbrio entre a pressão atmosférica e a pressão da coluna do líquido faz com que o mercúrio não caia totalmente de dentro do tubo. A pressão atmosférica é tão grande que é capaz de segurar uma coluna de cerca de 690 milímetros dentro do tubo de vidro. Se ao invés de mercúrio fosse utilizada a água, a coluna do líquido teria mais de 9 metros de altura, pois a água é quase 14 vezes menos densa do que o mercúrio. Este instrumento é chamado de barômetro e se presta muito bem para se determinar a pressão atmosférica local, pois, como pudemos observar, pode ser montado facilmente. Agora, para a retirada do mercúrio, basta virar a extremidade do tubo para baixo, pois assim, parte do mercúrio irá escorrer, deixando o ar entrar no tubo e aumentando a sua pressão interna. Show de bola. A gente pode determinar aqui a pressão atmosférica, né? Muito legal. Ela equivale, né? Vai depender do local. O nível do mar, a gente tem nos livros, né? 760 milímetros, né? Então, isso vai variando um pouquinho, dependendo aí do local onde a pessoa se encontra. Então, a pressão atmosférica, ela vale em torno, né, de 1,013 vezes 10 a 5 pascais, né, o Newton por metro quadrado, que chama isso de 1 atm, que é a pressão no nível do mar, e que equivale também a 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, a gente tem aqui o gráfico, à medida que a altitude vai aumentando, a pressão atmosférica vai diminuindo. Tá? Até chegar num valor aqui com uma altitude muito grande, ela é praticamente zero. Então, repara que no pico do Everest, né, a pressão ela é bem pequena, né? Por isso que pessoas, quando vão para o Monte Everest, elas precisam ter um treinamento específico, né? Elas precisam ter um condicionamento de respiração, descondicionamento físico, comida própria, alimentação, às vezes até um balãozinho de oxigênio para poder respirar melhor, que tem pouco oxigênio, né? Então é um negócio muito interessante, tá? Nós usamos, pessoal, essa pressão atmosférica para muita coisa, né? Quando você pensa, por exemplo, uma pessoa respirando, né? Às vezes você acha que você tem força o suficiente para puxar o ar. Não é isso que acontece. É quando você expande o seu diafragma, né? Expande ele, a pressão atmosférica é que empurra o ar para dentro do seu pulmão. Quando você aperta o diafragma, você expulsa o ar para fora, tá? Mas o ar entra no seu pulmão por causa da pressão atmosférica. Beleza? Isso é importante. Quando você suga um canudinho, né? Imagina a pessoa vai tomar um canudinho, refrigerante canudinho. Quando você puxa o ar, você diminui a pressão dentro da sua boca. E é a pressão atmosférica do lado de fora que empurra, né, o líquido, o refrigerante para dentro da sua boca. Se você pegar um copo de água, repara que a coluna de um copo de água, ela é muito pequena. Isso aqui vai chegar em torno aí no máximo de 10 centímetros, né? Sendo que a pressão atmosférica consegue segurar uma coluna em torno de 10 metros. Então, 10 centímetros para pressão atmosférica é muito pouco. Se você colocar um papel, né, na boca, vira o copo e solta o papel, ele não cai. Porque a pressão atmosférica aqui, ela é o suficiente para poder segurar o papel. Né? O papel, a água, né? Aí segura tudo. Tá? Isso aqui é uma demonstração também do experimento de Torricelli, que acabamos de ver o vídeo. Então, a gente tem essa pressão. Só que os líquidos, né, a gente também exercem pressão. Né? A gente vai falar um pouquinho dessa pressão exercida pelos líquidos, tá? Então, Enem, as centrífugas, uma questãozinha para a gente poder estudar um pouquinho, né?
Então, as centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz o uso de aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para separação de sólidos em suspensão em líquidos ou líquidos misturados entre si. Esse aparelho, a separação das substâncias, ocorre em função, né, no caso, em função das diferenças de densidade. Os corpos mais densos vão para o fundo, né? Os menos densos vão para a parte de cima. Isso acontece, por exemplo, quando você vai tirar a gordura do leite, né, para fazer manteiga. Você pode girar, né, por tipo uma centrífuga, ela gira e separa, né, o leite, né, e a parte de cima fica gordura. Você tira aquela gordura e aí você faz, né, a manteiga, bate com sal, né? E aí você faz umas outras receitas também. Então, gente, questão facílima, né? Fácil, fácil da gente acertar essa questão. Bom, a gente está falando dos líquidos, né? Os líquidos, pessoal, também exercem pressão, pelo mesmo princípio, né? As moléculas estão ativas, né? Estão movimentando, colidem com a superfície do corpo o tempo inteiro, né? E ali você tem uma força de coesão que mantém elas unidas, né? Então elas ficam ali unidas, podem se movimentar com um certo grau de liberdade, mas elas acabam colidindo, né? Acaba exercendo força, né? O peso delas também exerce força. Então, um líquido, né, devido à movimentação de suas moléculas, exerce pressão em todos os pontos da superfície do corpo colocados no seu interior. A força devida à pressão é perpendicular à superfície do corpo em cada ponto, tá? Só que nos pontos mais baixos, nós vamos perceber maior pressão. Os pontos mais próximos à superfície, olha o tamanho da setinha, nós vamos perceber aqui, no caso, menor pressão, tá? Essa pressão, galera, ela depende de dois fatores. Ela depende do líquido e depende da pressão atmosférica. Porque quando você tem um determinado líquido, você tem que pensar o seguinte: esse líquido, imagina um copo cheio de água, por exemplo, né, alguma coisa assim, esse líquido ele já está sujeito inicialmente à pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica, se o corpo tem a superfície aberta, ela é transmitida a todos os pontos. Então, se você colocar um objeto aqui dentro, você tem a pressão atmosférica, que é transmitida pelos pontos do líquido, mais a pressão exercida pelo líquido. Então, a pressão total que a gente fala, a pressão total que esse corpo está recebendo, é a pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo líquido. Se você fizer um desdobramento, pressão é força por área, né? Força é massa vezes aceleração, massa, densidade vezes volume, você consegue descobrir que essa pressão exercida pelo líquido, ela depende de três fatores, né? Que é a densidade do líquido. Quanto maior for a densidade desse líquido, maior é a pressão exercida. Então, é a densidade que pode ser representada por D ou por Rho. A profundidade que você está do líquido, quanto mais moléculas estão em cima de você, mais peso elas exercem. E a gravidade local, né? Então, se a gravidade for pequena, você exerce menos, né, pressão. Se a gravidade for maior, você vai exercer maior pressão. Então, o que é importante? Quanto maior for a profundidade que você está, maior é a pressão que você recebe. Se você tiver dois corpos que estão na mesma profundidade, eles vão receber a mesma pressão. Isso você pode aplicar, por exemplo, no oceano. Quando você mergulha, por exemplo, no mar, quanto maior a profundidade que você tiver no mar, maior é a pressão. Normalmente você tem uma média, né? A cada 10 metros de profundidade no mar, você acrescenta 1 atm na pressão exercida pela água. Tá? Isso é muita coisa, tá, gente? Então, fala assim, não, então, explorar o fundo do mar, né, 50 metros de profundidade. Então, você tem 5 ATMs exercido pelo líquido, mais um ATM exercido pela atmosfera. Você vai ter, no total, 6 ATMs sobre você. Isso é muita coisa, né? Então, é uma quantidade de força absurda. Por isso que você vai ter, assim, poucos corpos, né, eletrônicos, né, ou navio, submarino, qualquer coisa que seja capaz de afundar uma profundidade muito grande. Porque, imagina, 100 metros de profundidade, a pressão é 11 vezes maior do que a pressão atmosférica, né? Isso é muita, muita, muita coisa, é uma força absurda.
Então, por isso que a gente não vai em profundidades muito grandes, tá? Então, algumas aplicações. Você pega um copo, por exemplo, né? Faz 3 furos. Quando você tirar para destampar esses furos, esse aqui, ó, por mais embaixo, ele vai exercer uma pressão maior. Então, ele vai ser capaz de empurrar esse líquido aqui com mais força, né? Quando você pega, por exemplo, caixas d'água, né? As caixas d'água, elas têm que ter um reforço na parte de baixo, né? Repara que a quantidade de anéis na parte de baixo, que era muito comum isso nas caixas antigas, né? Você tinha anéis de metal, esses anéis são mais próximos do que a parte de cima, né? Por que na parte de cima são maiores? Porque a pressão é menor, você tem menos coluna de água. E aqui você tem mais água, mais coluna, né? Então você acaba exercendo maior pressão. Em barragens, por exemplo, a base das barragens são maiores, enquanto que a parte de cima são mais finas, né? Então, professor, por que tem isso? Por causa da pressão. Porque quanto maior a profundidade, maior é a pressão exercida pelo líquido. Então, você precisa ter uma resistência maior na parte de baixo, né? Por isso que as bases, né, são mais grossas, né? Então, tem uma explicação que a força que a água vai exercer embaixo, ela é maior do que na parte de cima. Só para a gente ter uma ideia. A gente viu um experimento naquele vídeo que chama de vasos comunicantes, tá, pessoal? Ali serve para medir a pressão atmosférica, coloca um líquido de um lado, né, mercúrio, você vai colocar água do outro, né? Então, o ponto importante que a gente tem que ter é que você pegar no mesmo nível, tá? Isso pode ser usado, por exemplo, por pedreiro, né? O pedreiro vai fazer um muro. Como que ele pode fazer um muro retinho? Você usa uma mangueirinha com água, né? Porque se o líquido é o mesmo, né? Todos vão ficar na mesma pressão, todos vão ficar no mesmo nível. Então ele vai lá, estica a mangueira, vê o nível de um lado, bate um preguinho, olha na mangueirinha do outro lado, onde que o nível da água tá, bate outro preguinho e aí você passa uma reta. Essa reta fica perfeitamente na horizontal. Se você tem líquidos diferentes, né? A grande sacada é o seguinte, que a pressão no ponto 1 tem que ser exatamente igual à pressão no nível 2. Então, você vai igualar que a pressão 1 é a pressão atmosférica, mais a densidade do líquido 1, a altura do líquido 1 e a gravidade, né? Do outro lado, você tem a pressão atmosférica, mais a densidade do líquido 2, a altura 2 e a gravidade. Então, você pode passar subtraindo, corta a pressão atmosférica. A gravidade vai cortar também, porque tem dos dois lados. Essa pressão 2, né, você pode passar ela para cá dividindo, ou pode escrever assim, P1 vezes H1, a densidade, né? Densidade 1 vezes H1 é igual a densidade 2 vezes H2, é uma forma de você escrever. Ou se você multiplicar cruzado, você pode chegar numa formulazinha assim também. Altura A pela altura B é igual a densidade B pela densidade A. Então você consegue descobrir, por exemplo, quais seriam os níveis, né, de coluna de água ou mercúrio que eu posso colocar nos dois. Também tem umas questõezinhas bem simples de vestibular, né? E o ponto principal é você lembrar da. Então, pessoal, vamos fazer aqui essa questão do Enem, né? Uma questão muito interessante, que fala o seguinte: olha, talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudinho imerso no suco e outro fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Então, antes de ler as alternativas, né, vamos analisar essa questão da pressão, né? Quando você exerce, né, uma pressão, por que quando você usa o canudinho, né, o líquido sobe para a sua boca? Então, na realidade, o que acontece é que ao sugar, né, você diminui a pressão dentro da boca da pessoa. Então, você tem uma pressão dentro da boca da pessoa menor. Como você tem a pressão atmosférica, essa pressão atmosférica ela vai empurrar o líquido para dentro do canudinho. E aí esse líquido vai subir, né, e vai para a sua boca. Então você tem que sugar para diminuir essa pressão.
Tá? Agora, quando você tem dois canudinhos, um dentro e um fora, a gente tem um problema. Porque quando você suga, né, entra ar pelo canudinho que está na parte externa e a pressão dentro da boca continua igual à pressão atmosférica. Não tem diferença de pressão. Então, não existe uma diferença do tipo, você vai ter um lado com mais, um com menos, para poder empurrar. Então, no caso, né, os dois lados ficam com a mesma pressão, então, em equilíbrio, esse líquido não se movimenta. Então, lendo as alternativas, né, nós temos assim, a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Ele quer dizer que você vai sugar com muito mais força, né? Na verdade, não é isso. A densidade do ar é menor que a do suco, a densidade é menor, portanto, o volume de ar aspirado é muito maior que o volume de suco. Então, não tem a ver com volume, tem a ver com pressão. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudinhos, o que é impossível com um dos canudinhos de fora. Também não é velocidade. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção. E, na verdade, não é peso, né, gente? É pressão, né? Que é a força por área. Letra E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquele que atua sobre o suco. Então, a gente voltar, né, que é essa alternativa correta, né? Por quê? Porque você vai igualar a pressão da boca com a atmosférica. Então, se as pressões são iguais, né, não vai dar diferença de pressão para empurrar, né, para dentro da boca da pessoa o suco. Outra questão, né, que é de um vaso, né, olha que interessante, uso bem comum, né? Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura a seguir. Então, você tem um recipiente que enche de água, aperta a válvula e a água vai para o vaso. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível do vaso até cobrir o sifão. De acordo com teoremas de Steve, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce, levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre seu enchimento. Ela vai enchendo, tem que esperar um pouquinho para encher, aí você aperta, ele esvazia de novo. Em relação à válvula de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. Então, a característica de funcionamento que garante essa economia é... Gente, ele garante mais economia porque você não consegue apertar a descarga e ficar segurando, esperando a água descer para poder levar os rejeitos. Esse não. Ele enche o reservatório de água, encheu o reservatório de água, apertou, ele esvazia, aí para, não continua saindo água. Você tem que parar, esperar encher de novo. Então, você põe uma certa quantidade de água. E aí, esvaziou, foi o suficiente, você não precisa ficar apertando. Então, você economiza a quantidade de água. Então, a altura do sifão na água, nós tem que ter uma altura mínima para a água escoar, mas não é isso que gera economia. Ao volume de água no tanque. Letra B de bola. Né? Por quê? Você controla o volume. Você está querendo economizar água, é gastar menos volume. Né? Então, não tem a ver com o nível de água no vaso, né? Tem a ver com aquela altura do sifão aqui, não. Essa altura, a água tem que ficar acima desse nível para gerar um movimento e ele esvaziar o tanque. Tá? O diâmetro do distribuidor, não. E a eficiência da válvula de enchimento do tanque. Não, a válvula é só questão de tampar, né? Só deixa a água fluir por um caminho. Então, é isso. Outra questão também do Enem, essa aqui é bem simples, bem bacana também, né? A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa onde se detectou a presença de um vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido à maior pressão hidrostática. Então, em qual registro ocorreu o vazamento? Então, maior pressão hidrostática é aquele que tem maior coluna de água. Ou seja, é aquele que está mais embaixo possível, né? Então, aquele que está mais embaixo possível é o 2. Tá? Então, a resposta aí é a válvula de número 2. Beleza? Uma das aplicações da pressão hidrostática, tá, é o chamado elevador hidráulico, né? Ou prensa hidráulica. A gente vai ter vários nomes para isso aí. Que no caso uma característica importante dos fluidos, né? É quando você exerce a pressão sobre o fluido, ele transmite essa pressão para todos os pontos do líquido.
Então, é uma característica muito diferente. Ele transmite isso para todos os pontos do líquido. Então, se você exercer uma pressão, por exemplo, de 10 newtons por metro quadrado aqui, nesse ponto, essa pressão de 10 newtons por metro quadrado, ela é transmitida para todos os pontos do líquido, né? Então, o acréscimo de pressão em um fluido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos desse fluido, bem como as paredes do recipiente em que está contido, né? Então, qual que é a vantagem? Bom, se a pressão de um lado é igual à pressão do outro, porque o líquido vai transmitir essa pressão, nós sabemos que a pressão é a força dividida pela área. Então, aqui, ó, força 2 pela área 2. Mas qual que é a vantagem disso? É que se você quiser levantar o carro, por exemplo, você pode pôr o carro em cima de um cilindro que tenha uma área muito grande. Se você aumenta essa área, a força aplicada sobre o cilindro também fica muito grande. Então, a vantagem é que você pode aplicar, por exemplo, uma força bem pequena, né, do lado 1 aqui, se o cilindro for pequeno, né, você pode relativamente aplicar uma força pequena e desse lado de cá isso gerar uma força muito grande, dependendo das áreas, né, entre os dois, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, isso é uma vantagem muito bacana para levantar um carro, levantar um objeto muito pesado. Então, olha essa outra questão, vamos lá. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo, é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar por uma tubulação estreita para outra mais larga. Dessa forma, acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai a bomba. Então, vamos chamar aqui, ó, que a área 2 seja 5 vezes maior do que a área 1, tá? Desprezando o atrito e considerando a aceleração da gravidade igual a 10, deseja-se elevar uma pessoa de 65 quilos em uma cadeira de rodas de 15 quilos sobre uma plataforma de 20 quilos. Então, no total, né, nós estamos aqui com 60, 70, 80, 90, 100. Eu vou ter que elevar, no total, uma massa igual a 100 quilos. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Então, eu vou aplicar. Lembrando que força é peso, né? A massa aqui, né, eu tenho que vencer o peso. E a massa, né? O peso é a massa vezes a gravidade. Então, aqui vai dar 100 vezes 10. Isso aqui vai me dar um peso ou uma força, né? De 1000 newtons. Então, vou aplicar F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Então, F1 é a força que ele tem que fazer. Esse aqui eu estou chamando de área A1. Aqui eu tenho a força que eu tenho que elevar, que é de 1000. E aqui eu tenho que fazer eu tenho uma área, né? 5 vezes maior que o A1. Então, cortou, cortou. Quer dizer, a força que o motor tem que fazer é 1000 dividido por 5, que vai ser igual a 200 newtons. Então, 200 newtons. O motor tem que fazer essa força para elevar todo o corpo, tá? Bom, o outro princípio, que é o último princípio aqui nosso, que é o princípio de Arquimedes, que tem a ver com a flutuação dos corpos, né? E ele fala que todo corpo mergulhado em um líquido, parcialmente ou totalmente, né? Ele fica submetido a uma força exercida pelo líquido vertical para cima, que nós chamamos de empuxo, né? E o empuxo ele pode ser calculado pelo peso do líquido deslocado, ou traduzindo, né? A gente pode reescrever que o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume submerso ou o volume deslocado pelo líquido vezes a gravidade, né? Então, quando você olha esse navio, a gente não está vendo, mas aqui embaixo, né, ó, dentro da água, você tem um volume muito grande do navio aqui dentro. Esse volume que vai ser empurrado à água, né, ele exerce o quê? Uma força. Então, você tem o peso desse navio querendo afundar ele,
Mas você tem também o líquido exercendo uma força que nós chamamos de empuxo. Tá? Se ele está flutuando, nós chamamos de condição de equilíbrio, tá? De todo o corpo que flutua, ele tem uma condição de equilíbrio. Então, esse peso é igual ao empuxo, eles se anulam, então ele fica flutuando, né? Ele fica parado, tá? Então, se você analisar todo o corpo que vai deslocar uma certa quantidade de líquido, né? Ele vai receber aqui um empuxo, né? Vertical para cima. Então, por exemplo, se o corpo afunda no líquido, é porque o peso dele é maior que o empuxo. Se o corpo flutua parcialmente mergulhado, flutua, gente. Falou flutuação, o peso é igual ao empuxo. Agora, se ele flutua com parte dele submerso, o peso continua igual ao empuxo. Tudo que está flutuando está em equilíbrio. A diferença é o seguinte, que a densidade, nesse caso, né, a densidade do bloco é maior do que a densidade do líquido. Aqui, a densidade do líquido é igual à densidade do bloco. E nesse caso aqui, a densidade do bloco é menor do que a densidade do líquido. Tá? Mesmo os empuxos sendo iguais, né? O empuxo é igual ao peso, mas você está flutuando com alguma parte submersa, né? Significa que ele é menos denso. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Bom, nesse caso, né, tem uma história muito interessante, que é a história de Arquimedes, vale a pena dar uma olhada, onde ele descobre, né, usando conceitos de densidade, sobre o corpo que está flutuando, né, sobre, na verdade, a coroa do rei de Siracusa, né? Então ele suspeitava que o Ourives tinha roubado o ouro dele. Então ele pede para alguém descobrir uma maneira, né? Então ele foi capaz de quê? Ele foi capaz de criar um sistema colocando a coroa dentro de um recipiente com água, ele via a quantidade de água que saía, depois ele colocava ouro puro, depois colocava prata. E ele percebeu que tinha um valor intermediário, ou seja, o cara não usou o ouro puro que o rei tinha dado para ele. Ele misturou, roubou um pouco desse ouro, né? E misturou um pouco de prata, tá? Então ele acabou descobrindo, né, que o Ourives tinha roubado ouro. Então usando esses conceitos de densidade, de empuxo, né, de flutuação. Bom, vamos aqui a alguns exemplos, né? Para a gente poder aplicar. Então, olha, durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocado no fundo de uma piscina vazia. 5 trabalhadores amarraram cordas à estrutura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois, né, a água vai exercer o quê, gente? Uma força, né? Então, a escultura flutuará? Não, gente, ela é de ferro, né? A escultura ficará com peso menor? Não, o peso é o mesmo. É o empuxo que vai estar ajudando. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Essa força se somará à força dos trabalhadores, fazendo para anular a ação da força-peso. Bom, a força proporcional à massa? A água exercerá uma força na escultura para baixo. Não. A água exercerá uma força na escultura proporcional ao volume e para cima. Essa força se somará à força que os trabalhadores fazem, né, podendo resultar em uma força ascendente, maior do que o peso da escultura. Então, tá certo, né? O peso é igual ao volume do líquido deslocado, né? É igual ao peso do volume do líquido deslocado. Então, a resposta letra E, tá? Outra. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais, conforme ilustrado. Um dinamômetro, com graduação de 0 a 50 newtons, um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro. Constatou-se, né, a leitura de 30 newtons, quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que a metade do seu volume ficava submersa, foi registrada a leitura de 24 newtons no diâmetro do dinamômetro. Considerando que a aceleração da gravidade é 10, a densidade da água do lago em gramas por centímetro cúbico é. Então, pessoal, essa diferença de peso, né? Essa diferença de peso é o empuxo, né? Então, ou seja, o empuxo que o líquido exerceu foi de 6 newtons. Isso quando você tinha metade do volume do bloco submerso. Então, se eu pegar o volume,
né? Volume, no caso do que é um cubo, né? Você vai pegar a aresta, que é 0,1 metros, elevado ao cubo, né? Ou seja, 10 a menos 3 metros cúbicos. E o empuxo, né, é dado pela densidade vezes a gravidade vezes o volume deslocado. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 2, né? Porque só metade dele está submersa. Então, o empuxo eu sei que é 6. A densidade é o que eu quero saber desse líquido. A gravidade é 10 e o volume deslocado, né, é 2. Opa, desculpa. É 10 a menos 3 dividido por 2. Então, esse 2 vem para cá, fica 12, é igual à densidade do líquido vezes 10 a menos 3. Passo dividindo. Então, a densidade do líquido é 12 dividido por 10 vezes 10 a menos 3. 12 por 10, 1,2. Esse 10 a 3 vem para cima como 10 a mais 3 quilogramas por metro cúbico. Então, né, quilograma metro cúbico para grama metro cúbico, você divide por 1000, então a densidade é de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Resposta letra B de bola, né? Então, bacana também, ótima questão, muito bem elaborada essa aí. Então, chegamos ao fim, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição, podem mandar mensagem, vamos discutir alguns exercícios em sala e a gente continua. Um abraço para todos, até a próxima.